a minha abordagem em relação a enriquecimento ambiental para silvestre será mais generalista. Nós vamos tentar apontar algumas possibilidades, né, trabalhar com essa parte de enriquecimento ambiental, falar da importância, tá, e tentar aplicar isso de alguma forma, né, introduzindo aí ideias que podem ser implementadas no campus, por exemplo. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito de enriquecimento ambiental. Bom, a primeira coisa que nós devemos considerar antes da gente falar de enriquecimento ambiental é entender como que se deu o processo de domesticação dos animais, tá? E, obviamente, quando a gente fala em enriquecimento ambiental, de uma maneira geral, a gente está falando de todos os animais que a gente trabalha, né? Todos os animais úteis de alguma maneira para nós. Quais animais que são úteis? Os animais de produção são úteis, os animais de companhia são úteis, os animais de laboratório, os animais de recinto, os animais de zoológico e animais, né, menos tradicionais que a gente também trabalha, como, por exemplo, os animais silvestres, animais exóticos, enfim, são vários os animais que a gente tem a possibilidade aí de trabalhar. Cada um tem a sua importância e todos eles devem ser considerados quando se fala em enriquecimento ambiental. Bom, então, considerando essa parte da domesticação, os animais sempre tiveram um papel fundamental do lado do ser humano, considerando aí a civilização, né? Os 20 mil anos, né? Onde se considera aí, né, a maior parte de registro histórico. A partir do momento que o homem começou a registrar, começou aí essa era, né, a história, e os animais estiveram presentes aí, né? Sempre a gente vê pinturas com os animais, sejam eles como caça, como fonte de alimento, sejam eles como companhia, como força de trabalho, os animais sempre foram muito importantes. A primeira espécie a ser domesticada foram os cães, né, há cerca de 15, 20 mil anos, quando um grupo de lobos ali, mais dóceis, né, começou a se aproximar do ser humano, buscando o resto de comida, começou aí o processo de domesticação. Então vejam que esses animais vieram sendo domesticados ao longo de milhares e milhares de anos. Nós temos espécies mais domesticadas há muitos e muitos anos atrás, né, como os cães, né? Agora nós temos espécies menos domesticadas, né, como por exemplo os coelhos, onde a domesticação é muito ainda muito recente, ok? E de certa forma isso vai impactar na forma com que a gente aloja e na necessidade de enriquecimento ambiental. Bom, devemos lembrar que grande parte desses animais ainda não são considerados totalmente adaptados às nossas condições. Isso acontece muitas vezes com animais cuja domesticação é mais recente, como, por exemplo, esses animais que a gente tem mais contato dentro de animais silvestres, como as pacas que nós estamos falando, são animais que ainda são novas, a ideia de alojamento em cativeiro ainda é nova, mas, de certa forma, a partir dessa domesticação de animais, de uma maneira geral, nós mudamos, tá, o ambiente onde o animal vivia. Então, se a gente mudou o ambiente que o animal vivia, se a gente aprisiona esse animal, né, aprisiona entre aspas, se a gente aloja esse animal em algum lugar, seja ele num pasto, seja ele numa gaiola, seja ele num apartamento, seja ele num biotério, nós passamos a ser responsáveis, tá, pelo bem-estar desse animal. Ok? E quando a gente é responsável pelo bem-estar do animal, obviamente que nós estamos considerando aqui algumas premissas que o bem-estar considera, o que normalmente a gente considera como domínios do bem-estar. Dentre eles, o domínio nutricional, o domínio sanitário, o domínio ambiental, o domínio psicológico e o domínio comportamental, onde o enriquecimento ambiental vai atuar de maneira mais forte no domínio comportamental. Ou seja, garantir um repertório comportamental a esses animais que estão alojados sob nossa responsabilidade é também, tá, o dever de quem coloca esses animais no sistema de alojamento. Independente se é um animal de companhia, independente se é de biotério, se é um recinto de zoológico, se é um pasto com um amplo espaço,
tá? Isso aí, o sistema de alojamento do animal tem que ter incorporado. Bom, por falar no sistema de alojamento, conforme eu falei para vocês, o sistema de alojamento é tudo que congrega, ok? Todas as instalações, todo o manejo, tudo que se refere ao sistema que esse animal vai passar a viver naquele momento, quando ele adentra o sistema de produção ou sistema de alojamento. Ok? Então, um sistema de alojamento para animais, ele deve considerar várias e várias premissas. Quando a gente fala num sistema de alojamento para animais, nós não estamos falando somente de instalações. As instalações são parte do sistema de alojamento e as instalações vão impactar no bem-estar daquele animal, no comportamento também daquele animal. Ok? As instalações vão impactar na ambiência, que é um dos domínios do bem-estar animal. Então, o sistema de alojamento impacta de maneira muito forte em cima do comportamento e do bem-estar do animal. Não podemos esquecer também que o sistema de alojamento deve considerar também uma alimentação de boa qualidade, uma alimentação adequada às necessidades nutricionais da espécie. E quando a gente fala em animais silvestres, nós ainda temos muitas dúvidas relacionadas às corretas exigências nutricionais. Tá? Grande parte do processo de nutrição dos animais silvestres no início foi feito de maneira mais empírica, hoje é uma maneira mais técnica, ok? Mas ainda não são aquelas espécies que nós sabemos todas as exigências nutricionais de core salteado, registradas em tabelas, como conforme acontece, por exemplo, suínos, aves, cães, gatos e outros animais. Ok? Bom, ainda no sistema de alojamento, a gente não pode esquecer que o manejo impacta de maneira muito forte em cima do comportamento e do bem-estar animal. Que seria esse sistema de manejo? Manejo é todos os procedimentos racionais que se empregam junto ao animal, naquele sistema produtivo ali, para funcionar. Então, se a gente está empregando algumas técnicas, alguns procedimentos, nós estamos falando de manejo. E nós temos que otimizar o manejo. A maioria de nós, se formos trabalhar com esses animais na prática, futuramente, vamos trabalhar gerenciando esse manejo, né? Provavelmente treinando equipes, sendo responsável por equipes, ok? A gente sempre brinca, aqueles que trabalham com ciências agrárias, com animais, o zootecnista, o veterinário, esses dificilmente trabalham com animais diretamente na prática. Dificilmente não, uma percentagem menor. A maior parte vai trabalhar com pessoas, ok? Não é porque a gente estuda tanto animal, é que a gente vai trabalhar exatamente no dia a dia com o animal. Nós vamos trabalhar com pessoas. Pessoas que vão realizar manejo. E esse manejo vai impactar de maneira muito forte no comportamento e também no bem-estar do animal. Tá? Então, o sistema de manejo vai considerar tudo isso. Não só a parte de instalação, mas a ambiência, vai considerar a alimentação, vai considerar a sanidade, ok? Tudo isso adaptado àquela espécie, à genética da espécie que você colocou ali, ok? O manejo de pacas vai ser diferente do manejo de capivaras, que vai ser diferente do manejo de jacaré. Obviamente que cada manejo que eu implementar no sistema de alojamento tem que ser adequado à minha espécie que eu estou trabalhando. Ok? Até aqui algum comentário? Bom, quando o sistema de manejo, né, quando o sistema de alojamento, ele não traz, né, ele não atende às necessidades do animal, o animal não consegue desenvolver tudo aquilo que ele necessita, ele não tem todo o espaço, ele sente alguma carência, e isso a longo prazo pode gerar uma situação estressante. Pode aparecer, dependendo do sistema, dependendo da espécie, o que a gente chama de comportamento estereotipado, que provavelmente aqui no grupo vocês falam muito.
Provavelmente sempre um que vem aqui conversa com vocês fala diretamente ou indiretamente de comportamento estereotipado. E o que é o tal do comportamento estereotipado? São comportamentos que começam a aparecer no sistema de alojamento, ok? Onde o animal começa a repetir tais movimentos, a interagir com o sistema de alojamento de uma maneira muito repetitiva. E muitas vezes a gente não consegue explicar por que ele faz isso. Na natureza, ele não faria, mas a partir do momento que você o aloja num novo sistema de alojamento, ele começa a fazer. Normalmente está associado com algum estresse causado por ócio, por falta de atividades, ok? E a gente sabe bem que os animais sentem a necessidade de estar ativos com alguma coisa. O animal sente essa necessidade, principalmente um animal que ainda não está adaptado àquele sistema de alojamento que você impôs. Ok? Obviamente que se o animal não tem atividades para fazer, ele vai procurar alguma outra coisa para fazer, ou vai dormir, ou vai ficar girando em voltas, né? Ou seja, ele tenta gastar o tempo dele com alguma coisa, porque ele quer fazer alguma coisa. E eu acho que essa é algo fundamental para a gente compreender. Se o animal está dentro do sistema de alojamento, ele quer gastar tempo com aquilo que ele acha que é interessante. Essa informação é crucial. E aí, obviamente, que eu tenho, já que eu sou responsável por esse animal que está nesse sistema de alojamento, eu tenho que oferecer para ele algumas oportunidades, né, para ele gastar o tempo dele, ok? Ele vai gastar o tempo dele com aquilo que lhe interessa. E a partir do momento que ele vai gastando tempo, ele vai se tornando cada vez mais sensível para aquilo ali, ok? Diferentemente, quando ele começa a gastar tempo, que algo não interessa, acontece um processo fundamental, muito interessante, chamado habituação. Ou seja, é muito comum nos sistemas de alojamento do animal se habituar com vários estímulos que para ele não são interessantes. Ok? Então, é uma preocupação muito grande a questão do comportamento estereotipado aparecer e existem estratégias. Normalmente, esse comportamento estereotipado não é visto com bons olhos, embora haja pessoas que acreditam que o comportamento estereotipado pode ser uma forma onde o animal está tentando, ok? Tentando interagir com o ambiente de alojamento dele. Ou seja, quando a gente fala em bem-estar animal, a gente está falando em interação animal-ambiente, animal-sistema de alojamento, harmonia. Ele está tentando se harmonizar de alguma maneira com o sistema de alojamento. Normalmente a gente associa isso com uma coisa ruim, mas não é de tudo assim um mal, tá? Bom, aí vem então a ideia do enriquecimento ambiental. Já que a gente falou bastante sobre a domesticação, sobre o sistema de alojamento, sobre a questão do comportamento estereotipado, vem talvez uma das soluções, tá? Que é o enriquecimento ambiental. O que seria enriquecimento ambiental? Para a gente entender, imagina um animal, vamos pegar um cachorro, que fique dentro de um quarto, ok? Durante todo o dia, esse quarto não tem nada, a não ser um pote de comida e um pote de água para beber. O que esse cachorro tem para fazer? Quais as oportunidades que ele tem para gastar o tempo dele? Lembre-se, o animal quer atividade, o animal quer gastar tempo. Ele quer fazer isso, porque isso é interessante para ele, até mesmo para ele exercitar, até mesmo porque ele é um ser senciente que tem também emoções. Principalmente se estiver falando de animais mais jovens, que têm também um comportamento lúdico, exploratório, mais evidente. Ele quer brincar, ele quer se exercitar, assim como as crianças também querem, né? Então, o que esse animal que fica preso no quarto vai tender a fazer? Ele não vai ter muita opção. Ele vai ter comer e dormir. E aí eu pergunto para vocês, comer e dormir é qualidade de vida? A gente manter um animal sem atividade, sem desafios, é qualidade de vida?
Olha, como pai, eu falo para vocês que uma das minhas maiores preocupações como pai é dar desafios para os meus filhos. Desafios. Porque a vida da gente é feita de desafios, tá? Desafios bons, ruins, difíceis. Nós temos que ter desafios para a gente poder progredir, para a gente poder se superar cada dia e ser cada dia uma pessoa melhor. Então a vida da gente é feita de altos e baixos, de desafios. Com os animais, a gente não pode ser bom demais também, não. A gente tem que oferecer desafios para eles. Eles querem desafios. Ok? É claro que a gente vai dar desafio para eles e sempre vamos estar observando se vão estar conseguindo superar esses desafios ou não. Assim como eu, como pai, também estou observando. A gente dá um desafio, mas a gente tem que estar ali observando que se der alguma coisa errada, a gente tem que intervir. O enriquecimento ambiental é mais ou menos assim. Com o enriquecimento ambiental, você vai dar oportunidades para que esse animal possa gastar parte do tempo dele, possa se interagir, possa desenvolver o seu sistema motor. Então, isso é fundamental. Uma galinha poideira, por exemplo, que não tem oportunidade nem de bater asas dentro de uma galinha, no final da vida dela, ela tem osteoporose, porque ela não movimentou, ela precisa movimentar. Qualidade da vida não é ficar parado, não é a gente ficar comendo e dormindo. Para os animais também não. Entenderam? Então, o enriquecimento ambiental surge como uma oportunidade que a gente oferece no sistema de alojamento, ok? Para que esse animal tenha uma melhor qualidade de vida. Você me pergunta, será que o enriquecimento ambiental vai melhorar o desempenho produtivo de animais em produção? Olha, dificilmente isso vai acontecer. Só se você tivesse um número de animais muito grande, porque o efeito disso é muito pequeno e na estatística, se você quiser avaliar isso, você teria que ter um N, um número de repetições muito grande. Agora, é fato que o enriquecimento ambiental melhora o repertório comportamental dos animais. Isso é fato. Mas também é fato que essa melhora no repertório comportamental dos animais varia. No início, ela é muito forte. Depois de um tempo, esse repertório passa a se estabilizar. Daí a necessidade da gente fazer um rodízio de enriquecimento ambiental, conforme a gente vai falar no final. Ok? Então, o enriquecimento ambiental chega para a gente como uma luva para amenizar situações de estresse no sistema de alojamento. Seja para animais de cativeiro, animais silvestres, animal exótico, de laboratório, de produção ou animal de companhia. Por lembrar de animal de companhia, a gente não pode esquecer que hoje há um grande comércio, ok? De enriquecimento ambiental para animais de companhia. Nós estamos falando que grande parte dos lares brasileiros, tá, tem animais e grande parte da população está disposta a investir na qualidade de vida dos seus animais. Então, hoje tem um mercado muito forte, ok? Um mercado novo, produzindo enriquecimento ambiental para todo tipo de animal de companhia, ok? Tá fazendo pergunta aqui, a gente vai para a pergunta ou deixa para o final? Quando eu tomo água. Luiz, como você preferir, tá? Deixa eu só fechar. Antes de entrar nos tipos de enriquecimento ambiental, vamos fechar essa ideia e aí a gente pega a pergunta até mesmo para a gente dar um certo intervalo. Bom, então acontece o seguinte: hoje há um comércio muito forte de enriquecimento ambiental, principalmente naquelas espécies onde o público tem um poder aquisitivo grande, como acontece com animais de companhia. Então, se você jogar no Google enriquecimento ambiental para cães e gatos, vai ter gente querendo te vender enriquecimento ambiental, o que é bom. Abriu, assim, uma linha de trabalho. Né? Vocês, recém-formados, podem abrir também a sua empresa, tá, para a produção de enriquecimento ambiental para esses animais. Ok? Parte dos criadores, eu acompanho mais os criadores de coelho, eles não vendem só animais, eles vendem também enriquecimento ambiental. Porque o tutor do pet é uma pessoa que está disposta a pagar, que está preocupada com a qualidade de vida desse animal.
Então vejam que hoje o tema de enriquecimento ambiental é algo novo, é algo muito interessante e é algo que pode também remunerar de alguma maneira. Quando a gente fala para animais de produção, animais silvestres, já não tem tanto interesse econômico. A ideia é gastar pouco, melhorando a qualidade de vida desses animais. Como são muitos e muitos animais, eu tendo a gastar menos por animal. É uma situação, por exemplo, se eu for trabalhar com uma granja de 1.500 matrizes suínas. Como é que eu vou botar enriquecimento ambiental para cada uma? Eu tenho que botar enriquecimento ambiental mais barato, né? Então vamos aqui, a Letícia está perguntando, e como é feita a análise de qual enriquecimento utilizar? Olha só, Letícia, nós vamos apresentar aqui algumas ideias de enriquecimento ambiental. Mesmo porque enriquecimento ambiental não é só jogar um brinquedo lá e depois esquecer ele lá. Provavelmente, daí uns dias, esse brinquedo está jogado lá e o animal já acostumou. Então, assim, a ideia é quais enriquecimentos ambientais utilizar e como a gente vai garantir que isso não fique como uma rotina do animal. Como que ele passa a interagir com esse enriquecimento todos os dias? Isso acontece, por exemplo, vou te dar um exemplo, isso acontece muito com crianças, né? É muito comum, principalmente essas crianças que hoje ganham de tudo, tá? É muito comum que você as presenteie, tá? No dia seguinte o brinquedo já está jogado. Ou seja, o enriquecimento ambiental foi ótimo no primeiro dia, mas depois foi esquecido. Entendeu? Então, o enriquecimento ambiental ele precisa ser muito bem escolhido para aquela espécie, e é claro que a gente está falando também de um rodízio de enriquecimento ambiental, tá? Aquilo ali tem que ser sempre novidade para o animal. A duração dessa novidade pode variar do tipo de animal, do tipo de enriquecimento e do tipo de ambiente que a gente está falando. Entendeu? É complexo. E hoje, por exemplo, ainda falando, Letícia, hoje se fazem testes de enriquecimento ambiental para ver quais são mais adaptados para quais categorias animais. Você pode, por exemplo, já uma ideia de TCC aí, a gente estava conversando aqui mais cedo sobre, de repente, um TCC para introduzir essa ideia aí nas pacas de enriquecimento ambiental. Você pode fazer um teste de preferência. O que é um teste de preferência? É você dar opções para o animal para ver qual deles ele gosta mais. Entendeu? Aquele teste, aquele material que você ofereceu para ele, que ele mais se interage, provavelmente é o que mais lhe agrada, é o que mais acrescenta no repertório comportamental dele. Lembrando que todos os materiais que você vai introduzir no sistema têm que ser passíveis de introdução, ou seja, não podem ser tóxicos. Ok? O animal não pode ingerir, tem algumas premissas básicas. Ok? Eu não posso jogar um brinquedo que o animal tem perigo de engolir. Né? Um brinquedo pequeno, por exemplo, o animal pode engolir e vir a óbito. Ok? Então, a escolha é importante também. Fica aí a sugestão para vocês fazerem testes de preferência, podendo filmar esses animais no período noturno a partir de câmeras. Lembrem-se que, né, as pessoas que vão fazer pesquisas em comportamento animal precisam de câmeras para filmar esses animais e depois para elaborar o etograma, que é a descrição pormenorizada, detalhada desse comportamento desse animal. Ok? A partir de uma câmera você filma e depois vai ser só tempo avaliando, filmando e avaliando o que tem, né? O que vocês podem coletar de dados. A partir daí é transformar tudo que você coletou em números. A gente trabalha com números na estatística. Né? Muitas vezes nós temos números que funcionam de uma maneira normal, acompanhando a curva de Gauss, entendeu? Mas tem número onde a resposta é louca. Uma resposta dá 10, a outra 1.000, a outra 10.000, uma resposta dá sim, uma resposta dá não. Aí a gente passa a falar da estatística não paramétrica. É outro tipo de análise estatística. De qualquer forma, o pesquisador tem que estar ciente que ele tem que coletar dados, tentar transformar esses dados de uma maneira que o programa estatístico vai conseguir rodar, vai te entregar um resultado se é ou não é, baseado em um teste estatístico. Ok? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais perguntas.
alguma técnica precisa para ter esse enriquecimento ambiental? É justamente o que a gente está falando, é tentativa e erro. Você pode fazer um trabalho de pesquisa bibliográfica para ver o que foi pesquisado. Lembre-se, todo mundo que vai fazer trabalho com isso, o professor quando escreve um projeto juntamente com o aluno, você quando está fazendo seu TCC, o primeiro a se fazer é uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto, para você ver o estado da arte. O que é o estado da arte? É o que tem de mais novo. Então você vai pegar trabalhos publicados nos últimos anos e vai pesquisar. O que estão falando sobre isso? E dentro dessa pesquisa, você vai verificar, ok? Se tem alguma sugestão que você vai poder aproveitar. Por exemplo, vamos dar exemplo aqui de enriquecimento ambiental para javalis. Né? Eu tenho lá, quero trabalhar com enriquecimento para javali. A minha primeira pergunta vai ser, o que já fizeram para trabalhar com javali? Quem já testou algum enriquecimento ambiental com javali? O que fizeram? Como é que foi a colocação? Que quantidade? Qual a densidade? Quantos por animal? Como é que era o sistema? Como gravaram? Como avaliaram? Avaliaram um quadro a cada 30 segundos? Ou fizeram análise? Avaliaram tempo ou fizeram frequência? Entendeu? Essas perguntas você vai responder a partir de uma revisão bibliográfica. Então, meus amigos, o trabalho de pesquisa de um pesquisador, de alguém que trabalha com a pesquisa científica, alguém que vai fazer um TCC, é mergulhar nos artigos científicos sem pressa. É o que eu falo com meus orientados. A gente, quando vai fazer um TCC, nós temos que ter tempo, porque é um trabalho de conclusão de curso, sem pressa. É ler trabalho por trabalho, pelo menos as partes mais importantes, e tentar identificar aquilo que mais te interessa, para você responder exatamente essa pergunta. O que já fizeram dentro dessa área? Ok? Bom, essa aí foi para a Luísa, né? Bom, Eduarda, sobre os animais domésticos, há poucos tutoriais na internet que mostram como fazer um brinquedo para ele de materiais reciclados. O que você acha desse método? Olha, eu acho que é interessante. Tudo que é material reciclado, tudo que faz parte de reaproveitamento, é muito bem visto na atualidade. Hoje se fala muito na questão da reciclagem. Então, obviamente, o que não for tóxico para o animal pode ser utilizado num sistema de alojamento. Você só tem que ter cuidado, né, com essa ideia da toxicidade, principalmente considerando que o animal pode ingerir esse material, ok? Bom, Luísa, o enriquecimento ambiental pode fazer mal para o animal silvestre? Pode fazer mal se ingerido principalmente, tá? E é claro que a gente não está considerando aqui, pessoal, acidentes. Pode ser também que a gente tenha acidentes com enriquecimento ambiental. Exemplo, vamos lá. Vejam essa imagem que vocês estão na tela aí, que a gente tem na tela. Olha, a quantidade de acidente que pode acontecer com animais nessas condições é muito grande. Então, obviamente, que a equipe que implementa tudo isso aí que vocês estão vendo tem uma responsabilidade muito grande também de trabalhar de maneira correta, de prestar um serviço de boa qualidade, ok? E garantir ou pelo menos minimizar, tá? Os acidentes nesse local. Podem acontecer? Claro. O animal vai testar isso aí antes de usar bastante enriquecimento? Claro. Nenhum animal é bobo de chegar, tá, e testando e pulando no enriquecimento ambiental. O animal, gente, primeiro explora as coisas. Qualquer animal, ele é curioso, sim. Ele vai lá, explora, ele testa. Se tem algo para subir, primeiro ele verifica se isso está estável, se essa plataforma está estável. Se ele pode, ele vai subindo pouco a pouco, ele vai testando pouco a pouco. O animal não é bobo. E depois que ele sente confiança, ok? Essa palavra é importante para o animal no sistema de alojamento. Confiança, aí sim ele vai começar a explorar esse enriquecimento dessa maneira aí. Mas, além da ingestão, o enriquecimento ambiental também tem que ter o cuidado de acidente. E, obviamente, que a ingestão é também um tipo de acidente que pode ocorrer. Ok? Mais alguma pergunta? A gente continua. Vamos lá. Bom, continuando então o nosso bate-papo, aí nós temos os tipos de enriquecimento ambiental que eu vou passar para vocês de uma forma rápida. Bom,
Enriquecimento físico. O que é o enriquecimento físico? Enriquecimento físico é você adicionar algum material físico no sistema de alojamento do animal. E enriquecimento físico já é algo muito importante, algo que colabora, que melhora, podendo melhorar também até mesmo o conforto do animal naquele sistema de alojamento, o que vai impactar de maneira positiva no bem-estar. Lembre-se, o bem-estar é dependente de vários domínios, dentre eles o domínio ambiental. Então, se algo melhora o conforto, eu também melhoro o bem-estar. E enriquecimento ambiental a gente já utiliza para praticamente todas as espécies, tá? A gente utiliza para hamster, aquela rodinha, aquilo ali é um enriquecimento ambiental, tá? Para esses animais, calopsita é muito comum. Para animais que estão em cativeiro, também é muito comum o enriquecimento físico. Lembre-se que esses animais foram tirados da natureza. Eles têm uma diferença enorme entre o sistema que ele evoluiu ao longo de milhares ou milhões de anos e o sistema que você colocou. Então, obviamente que a gente tem que criar essas oportunidades. Ok? Bom, esse então seria o enriquecimento físico, que é algo, tá, que normalmente é considerado como enriquecimento ambiental. No criatório de pacas, várias são as oportunidades da gente dar enriquecimento físico para eles. Ok? Um brinquedo, por exemplo, algo que você adicione ali para interagir, pode ser um enriquecimento físico. Uma toca que você coloca lá para o animal esconder é também um enriquecimento físico, que o animal, por sinal, gosta muito. Ok? Então, o enriquecimento físico sempre é muito bem-vindo. Pensa bem naquele exemplo que eu falei para vocês do cachorro que fica no quarto o dia todo, com água e com comida. Se ele tiver ali algo para ele interagir, nem que seja uma bola, né, desse tamanho, por exemplo, ele já vai gastar tempo com aquela bola. Ok? Ele precisa estar fazendo alguma coisa. Lembre-se, os animais precisam de atividades, eles querem estar fazendo alguma coisa. Então fica aí a ideia do enriquecimento físico para as pacas ou para qualquer outro animal silvestre aí. Bom, nós temos também o enriquecimento alimentar. O enriquecimento alimentar é qualquer dificuldade que você cria para esse animal para que ele tenha uma maior dificuldade para acessar o alimento. Gente, na natureza, principalmente animais silvestres, esses animais não têm muita facilidade para comer o alimento. A dificuldade faz parte da qualidade de vida do animal, até mesmo para que ele exerça o instinto dele daquela espécie, como espécie. Entenderam? Então, faz parte da vida dele ter alguma dificuldade. Não é qualidade de vida você entregar o alimento na boca do animal, ok? Sem que ele tenha esforço, porque na natureza ele teria esforço. Então, obviamente que a gente não consegue atender a esse quesito de uma maneira igual na natureza, não tem como. Mas toda dificuldade que a gente cria para esses animais, ok? Pode ser interessante para que eles gastem mais tempo, para que eles interajam com o enriquecimento, ok? E melhore de alguma maneira a qualidade de vida desse animal. E fica aí também a ideia de alguma maneira, tentar enriquecer a alimentação desses animais no criatório de pacas. Não sei como. De repente, uma plataforma em segundo nível, de repente, um labirinto para esses animais conseguirem chegar até o alimento. Não sei como que a gente pode fazer para enriquecer o enriquecimento alimentar, nesse caso das pacas. Fica aí as sugestões, né? Aqueles que vão fazer um TCC, né? Na verdade, um TCC você vai aplicar uma ideia. E, obviamente, que você vai ter que pensar como é que você vai fazer isso, você vai pesquisar. Essa ideia pode ser o seu TCC. O TCC não é simplesmente pegar algo e testar. Isso, né, a gente está alcançando um nível de aprendizado, nível de ensino, nota 60, 70, se você pega e aplica. Mas se você cria alguma coisa da sua cabeça, se você quer testar uma ideia sua, nós vamos atingir o nível de excelência, 80, 90, por exemplo, quando você testa a sua ideia. Então a gente quer justamente isso, é quebrar a cabeça para que a gente pense em alguma coisa, uma novidade que ainda não foi inventada. Então, o desafio é justamente a gente tentar criar esse enriquecimento alimentar. E a Jennifer está perguntando aqui, peraí, isso serve para animais domésticos também? Sim, sim.
Animais domésticos, você está falando animais de companhia, não é isso? Animais de companhia. Olha só, se você jogar enriquecimento alimentar para cães e gatos, você vai achar um montão de coisa. Ok? Você pode esconder. Tem gente que esconde a comida do animal para ele procurar. É interessante. Igual falo para vocês. Não. Ô, Clarice, você já vai. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Um abração para você. Viu? Valeu. Obrigada, Luiz. Beijo em todo mundo. Continuem Valeu. por aí. Tchau, tchau. Legal, Clarice. Pessoal, então é o seguinte. Lembre-se, dar alimento na boca do animal, tá? Pode não ser interessante. Isso depende muito de qual animal que a gente está falando. Qual tipo de alimento? Eu gosto sempre da ideia de dar a eles desafios. Desafio para que eles se encontrem. Ah, mas ele encontrou, ele vai ficar com fome? Não. Aí que você vai ter que intervir e oferecer para o animal. Obviamente, né? Bom, nós temos também enriquecimento sensorial. E esse enriquecimento sensorial eleva o nível do desafio lá em cima, porque a gente vai estar trabalhando um quesito fundamental que é o instinto dos animais. O que é o instinto? Olha só, até o ser humano mesmo, ele tem um instinto. Instintos são aqueles hábitos que estão por trás de todos nós, muito relacionados com a nossa sobrevivência. Ok? A gente, como ser humano, a gente quase não percebe, mas a gente realiza muitos atos involuntários que visam a garantir a nossa sobrevivência. Isso é muito claro nos animais. Animais que têm algum instinto relacionado à reprodução, algum instinto relacionado à caça, presas e predadores. Todos esses animais têm alguns cuidados, alguns procedimentos que são importantíssimos para que eles tenham sucesso evolutivo. Então, a gente vai trabalhar bem essa questão do instinto. Então, o que é o enriquecimento sensorial? O enriquecimento sensorial é você enriquecer, ok, o ambiente do animal com algum tipo de estímulo sensorial, como algo que ele consegue perceber, por exemplo, pelo cheiro, que pode ser a urina de um predador, ou a urina de uma presa, ou as fezes de um predador. Entendeu? Bom, nós temos algumas capivaras alojadas no sistema, por exemplo. Eu posso tentar enriquecer isso aí, tá, o ambiente dele, com, por exemplo, urina de onça, se eu tiver, ou fezes de onça. Isso provoca nele um efeito muito forte e estimula bastante aquele senso mais de proteção dele e também de todo o bando. Então pode ser interessante também. Isso é muito utilizado, por exemplo, para animais de zoológico, ok? Não talvez para animais de produção, mas para animais de zoológico, tentando estimular esses animais, tentando oferecer o mesmo ambiente ou ambiente similar ao que ele tinha na natureza, a gente dá esse tipo de enriquecimento ambiental. Ok? Deixa eu ver se alguém mandou aqui alguma pergunta. Luiz, comenta um pouco, por gentileza, sobre a urina com enriquecimento ambiental sensorial. Exatamente isso, Geralda, é o que nós comentamos. Obviamente que aí, por exemplo, se você quiser aplicar isso e ver a reação dos animais, você tem que conseguir essa urina. E aí você tem que entrar em contato com as pessoas certas no lugar certo. Quem vai te oferecer, por exemplo, urina desses animais? Entendeu? Vamos testar isso aonde? Nas pacas, para ver o comportamento? Entendeu? Esse animal, mesmo ele nunca tendo visto, gente, nunca tendo visto uma onça, essas pacas do colégio, tá? Mesmo nunca tendo visto onça, com certeza o animal vai saber. Porque o comportamento não depende só do meio, o comportamento também é genético. Então, como esse animal traz também uma carga genética, ele vai saber que aquilo ali é de um predador. Então a pergunta é, como que esse animal se comporta? Esse animal vai passar um dia inteiro dentro da toca dele, dentro da casinha? Isso daria, Geraldo, um relato de caso. Entendeu? Muito interessante por sinal. Relato de caso. Você relatar o que você viu a partir de várias observações, não uma observação só. Você não vai fazer isso com o animal, somente com a gaiola. Você vai fazer com pelo menos umas 8 e ver o que acontece. Filma. Ok? E isso poderia dar também um TCC. Ok?
Bom, continuando então, nós temos o enriquecimento cognitivo. O que é o enriquecimento cognitivo que hoje é muito utilizado para cães e gatos, por exemplo? Se você joga enriquecimento cognitivo, você vai achar um montão de coisa, inclusive coisas muito baratas para se fazer, tá? Enriquecimento cognitivo tenta desenvolver no animal justamente a cognição, ou seja, a melhora ali do modelo mental para cada situação. Ele tenta resolver problemas. Obviamente, nós estamos falando de coisas limitadas. Mas, obviamente, também nós estamos falando de seres que também são sencientes. Seres que têm sensações, de seres que também têm uma capacidade de pensamento, de resolver problemas, mesmo que de uma forma simples. E essa capacidade de resolução de problemas varia enormemente no reino animal. Nós temos seres muito sencientes, com elevada capacidade de resolver problemas, que usam até ferramentas, como os chimpanzés, mas também temos seres que usam muito pouco disso aí, como as galinhas. Ok? Então, assim, a questão do enriquecimento cognitivo é oferecer um problema para esse animal tentar resolver. Você pode associar, por exemplo, o enriquecimento cognitivo com o enriquecimento alimentar. Para o animal se alimentar, ele pode resolver um problema. Várias pesquisas com macacos, por exemplo, foi feita a partir de enriquecimento cognitivo, onde os animais se saíam muito bem utilizando enriquecimento cognitivo. Ok? Pode-se pensar também, responder a pergunta, o que seria o enriquecimento cognitivo para as pacas do IEF? O que eu posso colocar ali? Tá? Eu posso, de repente, colocar algo mais alto, onde o animal tem que subir numa plataforma para ter acesso. A partir do momento que ele toca, ele consegue acesso a esse alimento? Não sei. É justamente a visita que vocês podem fazer, que vocês estão programando para fazer, e pensar o que pode fazer, o que pode colocar, onde pode colocar. Ok? Então fica aí a ideia para vocês visitarem sem pressa, né? Para pensar o que pode fazer. Depois disso, não se esqueçam, toda vez que a gente vai fazer um experimento, se vocês forem fazer um experimento nas pacas ou em qualquer lugar, é necessário fazer um experimento piloto. Toda vez que você vai fazer um etograma, toda vez que você vai filmar os animais, você tem que fazer um pequeno experimento prévio antes, para ver se aquilo que você planejou está correto, ou se você vai ajustar alguma coisa. Até mesmo para testar as câmeras, testar posicionamento, ok? Isso é muito importante. Então, assim, daqui a pouco vocês vão fazer TCC, né? E vocês que estão presencialmente, eu tenho certeza que muitos vão querer estar com os animais fazendo, coletando dados ali. Então, não se esqueçam, o trabalho piloto, o projeto piloto é uma das coisas mais importantes quando se fala aí em enriquecimento ambiental, em projetos em si, tá? Vamos lá, Jennifer, o formulário de presença, né, Jennifer? Bom, ok. E para finalizar, o enriquecimento social. O que é um enriquecimento social? Bom, a gente considera enriquecimento social para a maioria das espécies. Espécies principalmente gregárias. O que são espécies gregárias? São espécies que vivem em grupos, pequenos grupos, né? Como, por exemplo, as vacas, animais gregários. Os cavalos, animais gregários. Para alguns animais que são gregários em vida livre, nós teríamos dificuldades, ok? Em colocá-los em convivência mútua, como acontece, por exemplo, com porcas. Tá? A gente tem algum tipo de contato agonístico, brigas, quando a gente coloca porcas, coelhas juntas. Ok? No início, o contato é agonístico até que se estabeleça uma hierarquia. A hierarquia é fundamental para que os recursos sejam bem compartilhados. O dominante, aquele que está mais alto na hierarquia, esse aí vai ter preferência sobre os recursos do sistema. O que pode ser um recurso? Uma sombra pode ser um recurso, comida pode ser recurso, se a comida for escassa. Mas se a comida for abundante, não é recurso. Ok? Um espaço pode ser recurso,
ok? A presença do tutor pode ser algo que os animais disputam, e há entre eles uma hierarquia, né? E um pode bater no outro justamente por esse recurso. Então, quando a gente vai trabalhar com enriquecimento ambiental, a pergunta é: o que a presença de 2 ou 3 animais da mesma espécie causam de impacto no sistema? Porque isso pode ser negativo também. Bem-estar, por exemplo, é uma coisa interessante. Você pode melhorar de um lado, você pode pôr enriquecimento social, aumentar, mas prejudicar, por exemplo, iniciando várias disputas de briga, comportamento agonístico, que não é bom também. Ok? Então, enriquecimento social seria colocar indivíduos da mesma espécie ou até indivíduos de outra espécie, desde que eles interajam. Pode ser, por exemplo, que os indivíduos não interagem. Eles estão no mesmo ambiente, são de espécie diferente, mas não tem interação entre eles, então não vejo motivo para colocá-los, a não ser colocar mais animais no mesmo espaço, né? O motivo econômico. Bom, e aí, para finalizar, vem o seguinte: rodízio de enriquecimento ambiental. Conforme eu comentei com vocês, tá? O animal pode se acostumar com o enriquecimento ambiental. Você pode dar um enriquecimento essa semana que vem o animal para de interagir com esse enriquecimento, tá? Igual, por exemplo, aquela criança, principalmente criança mimada, tá? Que quer sempre algo novo e não dá valor porque tem tudo o que ele quer. Isso é ruim para a criança, assim como vai ser ruim também para o animal. Então, é interessante que você tenha rodízio com enriquecimento ambiental. Nessa semana, nós vamos trabalhar esse tipo de enriquecimento ambiental. Na semana que vem, outro tipo. Ok? Depois, esse enriquecimento que você deu na primeira semana, você pode voltar com ele na quarta semana. Ok? Ou você pode variar. Você pode utilizar um enriquecimento físico A, daí um mês, um enriquecimento B. No terceiro mês ou no segundo mês, você volta com A e vai variando. Ou seja, o que não pode acontecer é o mesmo enriquecimento ambiental ficar no sistema, porque já não vai ser mais novidade. Ele não vai interagir. E o enriquecimento ambiental, ele tem que gastar tempo, ele tem que interagir com o enriquecimento. E isso é interessante. A gente proporcionar essas possibilidades, diferentes possibilidades novas, para que o animal sempre esteja interagindo com alguma coisa e melhorando, assim, o repertório comportamental. Nós só não podemos achar que, por a gente ter colocado o enriquecimento ambiental ali, nós melhoramos muito o bem-estar desse animal. Nós não podemos pensar assim. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente coloca o enriquecimento ambiental. Não é só adicionar um brinquedo lá e pronto, acabou. Não, vai muito mais. E, principalmente, sempre está observando se o animal está interagindo com esse enriquecimento ambiental. Há uma tendência dele interagir muito com o enriquecimento ambiental e depois ele diminui o contato com esse enriquecimento ambiental. Uma outra sugestão de experimento, de TCC, por exemplo, é estudar a interação desses enriquecimentos ambientais ao longo do tempo. Perguntas a responder. Você pensou no enriquecimento ambiental para pacas? Pode ser seu tema de TCC. Como que é a interação do animal com esse enriquecimento ambiental ao longo dos próximos meses? Provavelmente na primeira semana ele vai interagir muito. Talvez no primeiro dia ele vai ficar com medo, é alguma coisa nova. Ele tem que ter confiança para interagir, ok? Então talvez no início ele não interage, depois ele começa, mas depois ele perde o interesse e aí entramos em um processo de habituação, o que é ruim. Ele habitua com o enriquecimento ambiental. Entendeu? Por isso que a gente tem que controlar isso muito bem. Então fica aí a sugestão para vocês. Ok? Pessoal, deixa eu ver se tem aqui alguma perguntinha aqui, mais alguma. Ah, beleza, Eduardo. Olha só, comportamento agonístico é todo comportamento que causa disputa entre os animais. Normalmente as disputas são físicas. Então, assim, em resumo, um animal brigar com o outro, ok? É um comportamento agonístico. É algo normal na vida dos animais, mas é algo que no sistema produtivo, ou no sistema de alojamento, ou no sistema de animais de companhia, a gente normalmente não quer. Professor, mas
Se eu ver comportamento agonístico, eu devo intervir? Essa é uma boa pergunta para vocês responderem. Se você vê comportamento agonístico em algum sistema de alojamento, seja em animais de produção, de companhia, de laboratório, animais silvestres, de cativeiro, de zoológico, e aí vai. Vocês devem intervir ou não? A pergunta é, tem risco de morte? Tem risco de perder algum órgão vital? Se tiver risco, tem que intervir. Se não tiver, se for natural da espécie, deixa. Isso aí faz parte do comportamento da espécie. Ok? Então, essa é a pergunta. Tem risco? Se tiver risco, intervém. Porque senão o animal vai brigar até morrer. Beleza, pessoal? Então, a gente está aí disponível para perguntas. Luiz, posso fazer uma pergunta? Claro. Abre o microfone, pode. O enriquecimento ambiental em animais selvagens não atrapalharia o comportamento natural da espécie, sendo que estamos inserindo coisas que é humanas, por exemplo, brinquedos, etc.? Sim, mas na verdade o enriquecimento ambiental não precisa ser necessariamente um brinquedo, entendeu? Quando a gente fala enriquecimento ambiental, o que a gente precisa primeiro observar é o que esse animal tinha no sistema de vida livre dele. A partir da análise do sistema de vida livre, você pode pensar em algo similar para introduzir. Eu concordo que você está, de repente, alterando o comportamento dele quando você coloca uma coisa que ele não vê. Mas, por um lado, também você está estimulando esse animal a se exercitar, o que é algo bom para contrabalancear a falta de exercício que esse animal tem, por exemplo. Então, assim, eu concordo contigo, mas eu acho que seria interessante observar o que teria lá no ambiente desse animal. Quais que eram as oportunidades que ele tinha para interagir com o ambiente. A partir disso, eu crio o meu enriquecimento ambiental simulando essas condições. Tá? Isso aí é, por exemplo, o trabalho de uma equipe, né, de profissionais que trabalham no zoológico. Quem trabalha no zoológico, que trabalha diretamente com os animais, está sempre pesquisando novos enriquecimentos ambientais. Ok, Luísa? Ok, obrigada. Beleza. Muita gente que foi minha aluna aí na disciplina de ABEA, estou vendo aqui. Muita gente. Sempre muitas carinhas novas e velhas. Beleza. Saudade de vocês também. Vamos lá, pessoal. Comentários, perguntas. Fica a ideia, né, de vocês pensarem em fazer algum trabalho relacionado, tá, a sistemas de alojamento, a enriquecimento ambiental para esses animais. Tá? A gente trabalha numa escola, pessoal, onde é muito fácil vocês, como estudantes, vocês trabalharem no sistema produtivo, mexerem em alguma coisa no sistema produtivo. Obviamente, conversando antes com os responsáveis. E assim, aqui na escola nós temos uma particularidade que vocês estão muito próximo dos professores. Não só próximo em físico, mas você tem livre acesso à sala do professor, entendeu? Vocês têm um diálogo muito próximo com os professores. Então fica aí a sugestão, né? De repente procurar os professores para fazer algum TCC nessa área, Clarice, né, que já trabalha aí com silvestres. Tem também o professor André Paiva, que já trabalhou também com silvestres, pode orientar alguma coisa, ok? Então fica aí essas sugestões. Isso, a Geralda está comentando dos canais aí. Vocês já participaram, né, do canal de Etologia e Bem-Estar Animal. Todos vocês fizeram um vídeo, pelo menos que foram alunos nossos aí, já fizeram um videozinho que está lá no canal. Então, fica aí também o meu muito obrigado a vocês, né, pela colaboração de sempre. Né? O canal cresceu graças aí ao trabalho, principalmente dos estudantes. Né? Nós temos um vídeo lá no canal de Etologia e Bem-Estar Animal, pessoal, que tem 20 mil visualizações, né? Então, de estudante. Então, a gente fica muito feliz em relação a isso aí. Agora, eu quero dar uma sugestão. Olha só. Hoje em dia se fala muito em animais
silvestre, em enriquecimento ambiental para animais de companhia, principalmente porque é um nicho de mercado novo que apareceu. Então, o desafio que eu faço para vocês, que é o desafio que eu fiz para minha turma de etologia e bem-estar animal a semana passada, é justamente criar um enriquecimento ambiental para oferecer para os tutores. Criar um folheto. O que você vai oferecer de enriquecimento ambiental para esses tutores? Como é que vai ser esse folheto? Como é que vai ser o slogan do folheto? O que vai ter? Como é que vai ser enriquecimento ambiental? Você vai vender? Entendeu? Isso vai ser um enriquecimento cognitivo, sensorial, alimentar, físico. Ok? Então fica aí o desafio para vocês. De repente tentarem criar alguma coisa nesse sentido. Tá? Luiz, a gente vai trabalhar com as patas e aí eu queria te pedir dicas que a gente pode usar com as patas para ajudar no enriquecimento ambiental, alguma atividade. Entendi. Olha só. Seria fundamental, é claro que eu posso dar algumas dicas aqui, a gente vai tentar falar o que a gente pode fazer assim a nível mais fácil, Luísa. Mas seria fundamental também a gente tentar contactar um profissional, tá? Que possa também dar ideias para a gente, porque já trabalhou com isso fora, tanto no mercado, tanto no zoológico, e que pode dar. E aí eu vou sugerir duas pessoas aqui para a gente encontrar. Uma delas é a Karina Luana, zootecnista, ex-aluna nossa, que mora em Bambuí, trabalha em Bambuí. Karina Luana, se vocês conseguirem a colaboração dessa menina ama o IFMG Bambuí. Quando vocês precisarem dela, ela vai estar aqui, pode ter certeza, desde que na agenda dela ela consiga ajeitar tudo. É uma menina nota 10, bacana demais. E é uma menina que vai chegar ali dentro do sistema e vai falar, ó, põe isso, põe aquilo, tenta isso, tenta aquilo. Porque trabalhou com isso. Iniciou o doutorado com isso. Não prosseguiu, mas estudou bastante essa questão. E também nós vamos colocar o contato de uma pessoa aqui, Fábio Roschi, eu não sei se é assim que escreve, Roschi. Fábio Roschi é uma pessoa que dava assistência para a gente aqui no IF, era responsável pelos animais silvestres do IF, ok? Que a gente simplesmente perdeu o contato nos últimos anos, mas que entrando, falando que é aluna do IF, pode também dar alguma sugestão para a gente. Então, assim, a melhor sugestão que eu posso dar é a gente tentar pegar pessoas que entendem mais disso na prática. Nós entendemos em teoria, mesmo porque a gente no IF, nós somos generalistas. Eu trabalho desde seminários a coelhos, passando por nutrição, formulação, bem-estar animal, etologia, entendeu? É claro que a gente pode dar algumas sugestões. Bom, vamos lá. O enriquecimento ambiental mais fácil de se colocar no sistema, né, é o enriquecimento físico. Alguma coisa física, alguma coisa para ele interagir. Ok? E aí nós temos que pensar o que pode ser. Pode ser um brinquedo de pendurado. Pode ser interessante ele tocar esse brinquedo? Sim, pode ser interessante. Pode ser interessante também algum sistema de toca, embora já tenha alguma coisa similar lá também. Então, o enriquecimento ambiental mais propício, mais fácil de colocar, é o enriquecimento físico. Não tenha sombra de dúvida. Pode ser algum tipo de outro enriquecimento, como alimentar? Pode. O problema é que a alimentação desses animais no IF não é tão padronizada. Entendeu? Antigamente dava resto de comida para esses animais. Eu não saberia falar para vocês o que está dando hoje. O que está dando hoje para esses animais? A gente não sei. Então, assim, pode ser que seja difícil fazer um enriquecimento alimentar. O enriquecimento sensorial, difícil também, né? Você teria que conseguir material fora. Enriquecimento social, a gente mexe no sistema. Pode ser que a gente misture as pacas, vai dar briga, não tem onde fugir, não tem zona de fuga, o animal vai matar um outro, a gente não está lá todo o tempo para intervir. Entendeu? Pode ser um enriquecimento cognitivo? Pode. Aí nós temos que pensar num desafio para criar, para ver
o que esse animal vai fazer a partir desse desafio. Entendeu? Pode ser interessante também. O animal, para ter acesso ao alimento, ele tem que tocar em algum lugar, ele tem que resolver algum problema, nem que seja um problema simples. A gente pode. Aí já é um sistema. Ele tem que fazer A para conseguir B. Aí já fica mais difícil. O mais fácil mesmo é colocar algo físico lá para ele interagir. E, de repente, testar diferentes opções. Você pode, por exemplo, trabalhar com 4 baias, testando 4 produtos, 4 diferentes produtos, 4 diferentes enriquecimentos ambientais. Isso, estatisticamente, se você variar, por exemplo, baia 1, enriquecimento 1, daí um tempo, baia 1, enriquecimento 2, depois, baia 1, enriquecimento 3, você ir variando isso nas baias, vai te dar um trabalho, uma análise estatística chamada quadrado latino. No quadrado latino, com 4 baias, 4 enriquecimentos, você consegue rodar um experimento e ter uma estatística para você poder analisar estatisticamente. O que valida os seus resultados para você publicar depois numa revista, para você defender o seu TCC com muita segurança. Então, pode ser, 4 enriquecimentos ambientais diferentes para 4 baias diferentes dentro de um quadrado latino. E agora a pergunta passa a ser, como que nós vamos avaliar isso? Qual que vai ser o etograma que nós vamos utilizar? Nós vamos ver a frequência com que esse animal toca o enriquecimento ambiental, ou nós vamos ver o tempo com que esse animal se interage com o enriquecimento ambiental? É outra pergunta. Quem vai te responder isso é o teu trabalho piloto, onde você vai ver, né, o que é mais interessante analisar. E aí tem que fazer um trabalho piloto. Não se esqueçam que vocês que trabalham com observação de comportamento, animais silvestres, é muito importante que vocês tenham câmeras de filmagem noturna, por exemplo. A gente tinha, para os coelhos, a gente comprou umas câmeras há uns 7 anos atrás, mas já perdemos essas câmeras, já ficou, a gente tinha comprado uma placa, instalou no computador, nem sei aonde que está esse computador mais. Mas isso hoje é barato. Poderia ser um celular filmando? Poderia ser celular filmasse à noite, porque você vai ter que filmar isso à noite também. E aí é ver quantas filmagens, quantos dias, como é que você vai comparar isso, entendeu? Acredito que não seja tão difícil, o mais difícil vai ser a logística do experimento, ou seja, como é que você vai fazer para filmar, onde você vai posicionar a câmera. Depois que você arrumar tudo, faz um pilotozinho, para ver se está tudo certinho. Depois que você vê que o piloto funcionou, aí você parte para o experimento. Perfeito. Muito obrigada, Luiz. Luísa, é um desafio, hein? É um trabalho bem grande, assim. Eu falo para vocês que a vida nossa é feita de desafios. Então, assim, felizes aqueles que topam esse tipo de desafio, corre atrás, se supera e consegue. E lembrando, pessoal, isso não precisa ser feito só por uma pessoa. Isso dá, por exemplo, pano para manga para 2 TCCs. Bastando dividir, né, os dados que forem gerados, os parâmetros que forem analisados, dividindo bem, dá para fazer para 2 pessoas. Né? De repente, mais pessoas ajudam e depois entra o nome, entra ali, quando vocês forem publicar, bota o nome de todo mundo. Isso faz parte da pesquisa científica, do grupo, né? Dividir os nomes nos trabalhos, isso faz parte. Sim. Pessoal, tem alguma pergunta mais para mandar para o Luiz? Senão, acho que... Olha, essa é uma informação boa que a Geralda colocou aí. A Clarice disse que temos câmeras disponíveis no campus e estamos criando ideias. Joia, isso é bom, já é alguma coisa. Câmera de visão noturna. Lembre-se que não é só durante o dia que vocês vão filmar, você tem que filmar à noite. Porque grande parte dos animais que a gente trabalha, eles são de hábito noturno, entenderam? Então, obviamente, tem que filmá-los à noite também. Sim. Ninguém quer perguntar também, abrir o microfone, não. Bom, foi uma palestra, assim, bem bacana. Eu gostei muito do assunto. Muito obrigada, Luiz. Eu acho que podemos encerrar hoje. E quando quiser voltar, as portas sempre estarão abertas.
Obrigado, pessoal. Eu fico muito agradecido, tá? Terem lembrado novamente do meu nome, tá? Desculpa aí se não foi o que esperavam, assim, em termos de complexidade, em termos de aprofundamento, né? Igual eu falei para vocês, nós somos bem generalistas, professores generalistas, não somos aqueles professores de universidade que pesquisaram e trabalharam somente com aquele assunto específico durante anos e anos, mas a minha abordagem aqui foi mais generalista mesmo, para botar pergunta na cabeça de vocês. Porque é justamente elas que vocês têm que responder no TCC, por exemplo. As perguntas e buscarem respostas para elas. Então, muito obrigado.